Capítulo 13. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham a João como auxiliar. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta, judeu, chamado Bar-Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou a Barnabé e Saulo e mostrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando desviar a fé do procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: cedilha, filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Tendo Paulo e seus companheiros navegado de Pafos, chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, no dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E, havendo destruído as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança durante cerca de 450 anos. Depois disto, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus. Havendo João, antes do aparecimento dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, dizia: quem pensais vós que sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés.
irmãos, filhos da estirpe de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a nós é enviada a palavra desta salvação. Pois, os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades, porquanto não conheceram a este Jesus, condenando-o, cumpriram as mesmas palavras dos profetas que se ouvem ler todos os sábados. E, se bem que não achassem nele nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Quando haviam cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele foi visto durante muitos dias por aqueles que com ele subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa, feita aos pais, a qual Deus nos tem cumprido, a nós, filhos deles, levantando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, hoje te gerei. E no tocante a que o ressuscitou dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção, falou Deus assim, dar-vos-ei as santas e fiéis bênçãos de Davi. Pelo que ainda em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu e foi depositado junto a seus pais e experimentou corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção experimentou. Seja-vos pois notório, varões, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de todas as coisas de que não pudeste ser justificados pela lei de Moisés, por ele é justificado todo o que crê. Cuidai pois que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, admirai-vos e desaparecei, porque realizo uma obra em vossos dias, obra em que de modo algum crereis, se alguém vou-la contar. Quando iam saindo, rogavam que estas palavras lhes fossem repetidas no sábado seguinte. Despedida a sinagoga, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a perseverarem na graça de Deus. No sábado seguinte reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, era mister que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos viramos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor, eu-te-pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais da cidade, suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.